O professor, mas só deixa eu emendar uma outra pergunta, Carol, desculpa, para a gente não sair desse contexto. É, esse tema, né, ufologia, extraterrestres, como o senhor mesmo disse, né, que no século XX a coisa degringolou em relação a, né, da imagem disso tudo. Mas se hoje o governo anunciasse para o mundo que realmente existe uma vida extraterrestre, você acha que isso seria o fim do cristianismo? Não, não. Porque assim a verdade não mais se impõe. Nós, humanos, vivemos hoje em dia totalmente manipulados pelo que eu chamo transtornos cognitivos e transtornos psíquicos. Ou seja, a verdade não importa. Nós perdemos a capacidade de olhar e tentar identificar aquilo que seria verdade. Na Inglaterra, no ano 2018, o governo inglês colocou a expressão post-truth, ou seja, pós-verdade, como sendo algo pertencente à língua inglesa, já que essa coisa de você olhar para um fato, inventar uma narrativa sobre aquilo que você está olhando, e ainda que essa narrativa não corresponda aos fatos, mas o que vai valer a tal narrativa, isso é o que se chama pós-verdade. É quando você cria uma mentira, transforma em verdade, mas como essa mentira é uma narrativa agradável ou que atende aos seus interesses, essa pós-verdade passa a ser um tipo de verdade. E é o famoso me engana que eu gosto. É quando eu não posso provar a mim mesmo algo que é real, mas para mim eu tomo como sendo real. Uma narrativa. E fica sendo. Se eu fosse dizer para vocês que o primeiro problema de transtorno cognitivo que a humanidade é viciada em cultuá-lo é a crença em Deus. Isso é desagradável de ser dito, né? Mas quem é que prova que Deus existe? Ninguém. Mas todo mundo acredita em Deus. Isso é um transtorno cognitivo. E sério. Por quê? Porque na hora em que você toma algo que você não sabe que é verdade, como sendo verdade, e atribui a essa sua crença a certeza de que isso cuida de você e de que esse ser se incomoda com o sofrimento dos seres humanos e que você, por isso, se mete a fazer merda o tempo todo, tendo a certeza de que Deus limpa tudo depois, que esse é o problema número 1 da humanidade. Todo mundo fala que ama Deus, que tem medo de Deus, que adora Deus, mas é corrupção, é eleição, usa o nome de Deus, de Jesus, blá, blá, blá. Então, assim, nós perdemos a noção de como lidar com verdades e mentiras. Nesse sentido, pouco importa se o governo desse ou daquele país confirma, a questão extraterrestre é séria. Isso já foi feito há muito tempo e continua sendo feita. Mas as pessoas que ao longo do tempo não estudaram esse assunto, olham para essa notícia e continuam achando que aquilo ali é do jeito que ele sempre pensou. É um assunto ridículo. A verdade não consegue ser posta na mesa. Paul Hillier, ex-ministro da Defesa do Canadá, 20 anos o cara foi ministro da Defesa do Canadá. Quando ele saiu na ONU, ele disse, do jeito que um pai e uma mãe chamam a criança quando ela tem 6, 7 anos, diz, meu filho, eu tenho uma verdade aqui dolorosa para lhe dizer. Papai Noel não existe. A fada do dente não existe. Resista, sobreviva a essa notícia cruel. Alguém precisa colocar o mandado do colo e dizer, ei, ser extraterrestre existe, sempre existiu. Olha a nossa arqueologia, toda a nossa história, blá, blá, blá. Só que nós estamos esperando que um presidente da República faça isso. Mas quem fizer vai ser preso. Então, o que é que foi feito? O governo dos Estados Unidos criou vários processos para revelar arquivos antes guardados, mas um cineasta chamado Spielberg produziu um filme, Dia D, confirmando que tudo que ao longo do século XX, nós, os ufólogos da época, eu sou um ex-ufólogo, fazia palestra contando que, sim, olha, Richard Nixon tomou um porre quando era presidente dos Estados Unidos e disse para o amigo que, na base de Homestead,
tinha corpo de extraterrestre, o amigo não acreditou, Nixon levou o amigo lá, mostrou, esse amigo abriu a boca em Los Angeles, foi uma confusão, blá, 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 blá. Não, isso é teoria da conspiração. Está confirmado. Ou seja, tudo que nós, no século XX, dissemos a respeito de ufologia, do que o governo dos Estados Unidos guardava, agora é notícia confirmada. Sim. Mas as pessoas que sempre acharam o assunto ridículo continuam achando hoje, ano 2026, porque mesmo a verdade já tendo sido posta como sendo, a questão extraterrestre existe, é sério, é um problema sério. Mas amigos meus que eu conheço há 50 anos, que curtem com minha cara há uns 30, dizendo como é que você perde seu tempo com esse tipo de assunto, continuam hoje a ter o mesmo grau de ignorância e de cretinice no sentido intelectual em relação a esse assunto. É como se não tivesse acontecido nada, é como se o governo dos Estados Unidos não tivesse liberado nada. Ou seja, cada um de nós vive na sua ilha, no seu transtorno cognitivo predileto, e com os sintomas de transtorno psíquicos disso resultantes, e a gente se acha o máximo, normal, blá, 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 quando todos nós estamos meio que... Cada um pensa de uma forma, né? A humanidade está se tornando cada vez mais cretina no sentido intelectual. Nós estamos emburrecendo, que o digam os estudos das novas gerações que dizem que, infelizmente, sempre uma nova geração aparecia aqui na Terra era mais evoluída que seus pais, avós. Sim. Infelizmente, nos últimos tempos, o grau de cognição das novas gerações está apresentando defeito muito sério. E não se resolve. E uma cognição bem pior do que a gente vê em outras gerações. Agora, eu fiquei pensando, se tivesse um encontro de extraterrestres com a humanidade, você acha que isso seria bom? Seria, vamos dizer assim, uma unificação positiva? Você acha que eles viriam para completar a humanidade? Como seria um encontro assim? O assunto é mais complexo. Nunca um encontro entre duas espécies diferentes deu certo, ou deu muito certo. Sempre dá muito errado. Mesmo encontro entre partes de uma mesma espécie, tipo os espanhóis, portugueses chegaram aqui na América Latina, encontraram os povos originais. Foi horrível para os povos originais. Sempre é ruim para uma das partes. Eu não tenho o lado romântico que eu gostaria de ter para poder olhar com essas coisas, com alguma visão romântica e produzir. Eu sou meio seguidor do Barão de Itararé, que é só uma figura metafórica, mas que diz que de onde você nada espera, não vem nada mesmo. Ou seja, eu não espero nada de bom desse contato oficial que vai ter que existir, dos contatos que já estão ocorrendo. Mas qual é o detalhe? O detalhe é que a ufologia teve que se render a uma profunda carga de informações que tudo isso que nós chamamos de religiões impositivas, que surgiram ao longo dos últimos 4.000 anos, informam a respeito da vinda de um ser de fora. Enoque foi o primeiro a fazer isso. Nos livros de Enoque há a notícia de que esse ser viria uma vez como humano e depois voltaria na sua condição natural de um ser cósmico. Então, assim, os muçulmanos esperam a vinda de Mahdi. Os hindus esperam a vinda de Sanat Kumara, ou do Avatar Kalki. Os judeus esperam ainda a vinda do Messias. Os cristãos esperam o retorno de Jesus. Os incas esperam a vinda do incaico. Ou seja, qualquer religião que você olhar, você vai encontrar notícias de que há um ser que está por chegar, e esse ser comandaria esse primeiro contato oficial. Exatamente, talvez, para evitar... essa briga, né? Exato. Então, assim, com base nisso, nós podemos esperar algo que seja revolucionário no sentido de que é algo disruptivo, porque nós estamos sozinhos aqui na Terra, isolados, achando que só quem existe é a gente, então a nossa continuidade existencial é de viver isolado do intercâmbio cósmico. Aí chega um ET aqui
todo mundo vê, algo insofismável, algo que você não possa negar. Esse susto, esse choque de realidade é uma descontinuidade em relação ao padrão que nós estávamos acostumados. De ficar só nós na Terra. Aí, as religiões todas vão acabar. É um temor que o pessoal tem. Mas, particularmente, eu não acredito que acabe, devido a esse transtorno psíquico que nós humanos fomos condicionados a ter, de transferir para terceiros responsabilidades que nos são próprias. Ou seja, o cristianismo continuaria por Todos os ismos continuariam durante um tempo, até que as gerações novas cheguem e sucedam as gerações velhas viciadas na arte de pedir, de querer conseguir milagre, bênção, porque é isso que todos os humanos no lado cristão, ocidental, e no lado oriental também pedem aos deuses. Eu não peço nada, eu não peço nada. Tá? Mas respeito a todo mundo, e quase todo mundo que eu amo tem esse vício. Eu não tenho, eu me livrei dele. Por quê? Porque eu não quero transferir para ninguém responsabilidades que me são próprias. Então, assim, a vinda de seres cósmicos para um primeiro contato é inevitável, isso deve existir. Porque todo o nosso passado anuncia isso. Então, isso vai existir. Agora, isso vai transformar alguém que é corrupto e não corrupto? Isso vai transformar alguém que é pedófilo e não pedófilo? Isso vai transformar alguém que é um mau caráter num bom caráter? Não vai. E essa transformação aqui da humanidade, da doença que cada um carrega, se for o caso, ela é lenta. Então, assim, as religiões não vão acabar de imediato, de uma hora para outra. É um processo lento, penso eu. Professor, em uma entrevista que você deu, eu vi que você, agora você citou o Nixon, né? Mas eu vi em outra entrevista que você citou o John Kennedy. E você menciona sobre a questão do assassinato dele, né? Que teoricamente foi algo estranho, ou feito de forma estranha, né? E aí eu queria te perguntar quem você acredita que foi responsável por isso e se esse assassinato de John Kennedy teria algo a ver com uma possível divulgação por ele sobre seres extraterrestres. Para a gente entender John Kennedy, a gente tem que entender os dois últimos presidentes antes dele. Essa história toda começa com Truman, quando ele solta as bombas lá em cima do Japão e ele é obrigado a conviver com o problema do caso Roswell, em 1947, quando algo do céu caiu no estado do Novo México. E, num primeiro momento, nessa época, a imprensa que existia tinha um tipo de mentalidade bem diferente da imprensa nos tempos que a gente vive. A imprensa tentava ser honesta, sempre. E a imprensa começou a divulgar a queda de Roswell da forma honesta como na época foi possível. E Truman desejou, sim, comunicar à população dos Estados Unidos que algo não humano tinha caído ali. Mas começou a surgir um núcleo de resistência e, assim, ele resolveu ficar na dele. Quando Eisenhower, herói da Segunda Guerra, se torna presidente dos Estados Unidos, ocorre um fato intrigante. Ele marca um fim de semana numa determinada cidade próxima à base militar de Edwards. E eles entram no hotel e, assim, a agenda do presidente dos Estados Unidos até hoje é de domínio público. Todo mundo tem que saber aonde o presidente está a cada hora do dia. É lei. Então, Eisenhower ia ficar nesse hotel sexta, sábado e domingo. Então, a imprensa toda noticia, tira fotos dele chegando, entrando no hotel, mas ninguém mais o viu. E na segunda-feira ele já aparece em Washington. E ninguém o viu sair. Então, historicamente, a imprensa dos Estados Unidos considera esses 3 dias como os 3 dias obscuros na agenda do presidente.
Depois surgiu o boato de que ele, escondido, saiu desse hotel, e foi para a base Edwards, e houve o primeiro encontro de um presidente dos Estados Unidos com seres não humanos, os Nephilim, ou os Anunnakis, porque Nephilim é a linguagem suméria, que chama os seres de fora de Nephilim, mas na linguagem acadiana que sucedeu os Nephilim, Nephilim é chamado de Anunnaki. Então, como é que se sabe disso? Vários ex-militares, e um deles que participou disso, abriu a boca no ano 2004. Bob Dean é um dos caras que fala isso. O núncio apostólico do Vaticano foi convidado para esse encontro. Ele informou o Papa. Isso tudo surgiu sob a forma de boato nos anos 60, 70. Hoje se sabe que é verdade. Mas vejam bem, Eisenhower quis revelar isso. Ser extraterrestre existe. Eu sou presidente dos Estados Unidos, estive com eles, blá, blá, blá. Mas, nesse ponto, surgiu um grupo de estudiosos que havia sido, desde Truman, arquitetado para estudar esses assuntos que ninguém sabia o que diabos era. E esses 12 caras foram chamados de majestosos, o projeto Majestic 12. E esses caras passaram a dizer: presidente, cuide aí de tudo que a gente cuida desses assuntos. E os presidentes dos Estados Unidos foram, então, condicionados desde essa época a cuidar de tudo, mas isso aqui, os 12 majestosos. Escondido. E os 12 majestosos começaram a ter muito poder. Quando John Kennedy é eleito, John Kennedy foi eleito na época em que a Rússia, melhor dizendo, a União Soviética, instalou mísseis em Cuba. E Cuba em cima dos Estados Unidos. E nos radares começou a ter muito aparecimento de sinais que os Estados Unidos diziam: são os russos. E, para piorar tudo, passou também a aparecer nos radares dos russos, eles são os Estados Unidos. John Kennedy e Nikita Khrushchev, que na época era o premier russo, fizeram um acordo. Disseram: vai dar merda. Ou a gente cria um grupo dos dois países para fiscalizar todos os radares dos dois países, para John Kennedy, e você, Khrushchev, a gente só aperta o botão vermelho depois que esse grupo disser que... Mas, assim, se a gente apertar enganado, então vamos criar esse grupo. John Kennedy fez esse discurso dizendo que ia criar uma comissão junto com a União Soviética. Iam ser, acho que 8 cientistas de um país, 6 cientistas de um país e 6 do outro. E os dois países iam liberar as informações que eles tinham sobre o assunto extraterrestre. Os 12 majestosos disseram: não, senhor. E John Kennedy: sim, senhor, vou. John Kennedy escolheu 6 nomes. Nenhum dos 6 correspondia a nenhum dos 12. Ele deixou essa folha no birô dele, foi viajar para o Texas, foi assassinado. Essa folha foi encontrada... Esses nomes seriam nomes que ninguém sabiam. Não, até então não sabiam, mas os 12 majestosos sabiam, porque disse que John Kennedy falou para os 12: eu estou escolhendo 6 outros, além de vocês. O principal dos 12 foi suicidado. Esse cara caiu do 11º andar. Um almirante. A história é muito complicada. Então, assim, John Kennedy, ele, para evitar a guerra com... Nós estamos falando aqui do tempo da Guerra Fria, o início da Guerra Fria. Então, John Kennedy, ele peitou os 12 majestosos e, literalmente, foi assassinado por questões que envolvem isso aí e um problema judaico que eu não vou aqui me referir.
Pela lei dos Estados Unidos, 30 anos depois, os Estados Unidos é obrigado a liberar os segredos dos fatos. Em 1993, disseram, finalmente os Estados Unidos vai liberar as coisas sobre John Kennedy. Liberou coisa nenhuma. Não, daqui a 30 anos a gente libera. Foi em 2023 agora. Não liberou, não. Inventou lá umas lorotas, mas não liberou. Mas por que vocês não liberam? Todo mundo da época já morreu, ninguém vai mais ser preso, blá, não, mas não libera. Por quê? Porque a cada ano o governo dos Estados Unidos, quando vai aprovar o seu orçamento lá no Congresso, tem uma cota de 100 bilhões de dólares, que é para projetos secretos que o governo não precisa demonstrar no que está gastando, e os militares são quem recebem isso. E o problema de liberar a questão do que aconteceu lá em 1963 com John Kennedy... Vai ter que entrar no orçamento. Vai ter que estudar todo o uso que foi feito desses orçamentos, blá, 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 para isso, para aquilo. Então, assim, eles deter informação, deter conhecimento é reter o poder. Na hora em que você abre a informação, você perde poder, se expõe e ainda fica... Então, assim, esse é o problema do mundo. A verdade, como eu disse, não mais se impõe, ainda que ela apareça. Mas, nesse caso, a verdade ainda nem apareceu. Então, a questão extraterrestre, ela vem sendo vitimada sempre por interesses maiores. Bill Clinton, Bush, Obama, Hillary Clinton prometeram liberar. Aí Bill Clinton disse, olha, eu pensei que eu podia muita coisa com o presidente dos Estados Unidos, e eu posso, mas só não posso falar desse assunto, porque eu pedi e não, simplesmente não me deram. Jimmy Carter, antes dele. Então, assim, está sendo liberado agora devido a uma fragilidade de Trump, que prefere qualquer assunto ser tratado do que a questão dos arquivos Epstein. Sim. Então, Trump, ele pauta, inventa... Eu não sei se vocês conhecem um livro de Giuliano da Empoli chamado Engenheiros do Caos. Não. A engenharia do caos é o que vem sendo praticado desde que Steve Bannon e outras figuras, nas 2 últimas décadas do século XX, copiaram o que os bolcheviques fizeram no início do século, ao tempo da Revolução Comunista na Rússia. Chamar você do que você é, chamar os outros do que você é e acusar os outros do que você faz é a retórica que lá atrás a esquerda extremada fazia e hoje a direita também faz. Então todo mundo hoje é isso, esconde, mas diz que o que ele é, não, o outro é que é aquilo que ele não quer que ninguém saiba que ele é. Eu sou corrupto, mas eu digo que o outro é que é o corrupto. Ou seja, é uma confusão tal. E os governos se perderam total. E, infelizmente, a técnica da engenharia do caos é quando eu sou um presidente e eu de manhã já chamo a imprensa, solto 20 mentiras, a imprensa vai tentar verificar, mas depois de amanhã eu solto mais 20. E aí mudam depois de amanhã mais 20. É 20 por dia, isso chama-se engenharia do caos. Aí, se alguém descobre uma, aí eu digo, isso aí eu estava errado, mas as outras 19 mentiras permanecem. Ou seja, é um bombardeamento de mentiras sucessivas, em que você trucida a imprensa, você trucida o exercício livre do pensamento. Quando você pergunta algo a algum engenheiro do caos, ele esculhamba com você que está perguntando. Ele diz, ou ele não responde, mas, ou seja... Se enrola, mas não responde. Ele impõe uma narrativa para que essa narrativa encubra o que ele não quer que se torne esclarecido. E a questão extraterrestre sempre foi vitimada por isso, está sendo liberada agora devido a essa fragilidade de Trump. Mas como é que, assim, né, a questão, quem libera isso, o Trump realmente... Não sei qual é a relação ali no Epstein, ali dentro dos arquivos, mas ele está muito preocupado, acredito. Não estou afirmando que possa ter algumas coisas ali. E quem libera esses arquivos, já que o Trump não está muito preocupado? Como é que isso vaza, vamos dizer Questões legais. Não vaza, é organizado. Veja bem,
Entre os anos 2004 e 2006, surgiu a fofoca de que a NASA estava destruindo fotos da Lua e de Marte, que eles tinham tirado com aquelas sondas. Um determinado político dos Estados Unidos conseguiu aprovar uma lei no Congresso. Uma comissão foi à NASA e viu lá no computador, que eu vou chutar aqui um número, tá? Tinha 323.211 fotos no computador. Eles tiraram a foto e disseram, ó, vocês queimaram já várias fotos, mas a partir de agora a gente sabe que vocês têm 323.211 fotos. De novo, estou inventando esse número aqui só para dar uma noção. E aprovaram no Congresso que a NASA tinha que apresentar ou dar acesso às 323.211 fotos, ou seja, transformar em lei. A NASA abriu, mas abriu como? As fotos são borradas. Vai ficar difícil de ver. Ou seja, eles borram. Você mostra a foto da Lua e com um borrão ali em cima de um... Ou seja, a NASA não está descumprindo a lei, porque a lei não diz, claro, ó, não pode ser borrado. Ou seja, que quando fizeram a lei não colocaram esse detalhe. É estúpido, mas é assim mesmo que as coisas vão acontecendo. Então, tem uma porrada de fotos borradas da Lua e de Marte. Os relatórios Epstein têm um monte de frase com a tinta negra. Borrado. Só que a turma, mas tiveram que liberar. A Pam Bondi, a procuradora-geral dos Estados Unidos, escondeu, ou seja, terminou sendo afastada do cargo. Mas, assim, o jogo é muito pesado. Só que a turma está descobrindo a técnica de fazer a leitura dessa parte que está borrada e realmente Trump tem problemas sérios. Trump já está julgado em 36 processos, tem nada a ver com Epstein, são outros processos que ele tem. Se ele sair da presidência, imediatamente ele é preso. Trump, Netanyahu em Israel, Putin, se deixarem o cargo, são presos. Então eles estão fazendo de tudo para não deixar. E o que é fazer de tudo? É colocar as manchetes diárias na imprensa que eles querem. Então, por incrível que pareça, nós estamos vivendo a época em que os grupos políticos que dominam a máquina dos Estados Unidos estão se deixando levar a mídia, né? Pela pressão, e até porque houve invasão de coisas estranhas em cima de várias cidades dos Estados Unidos, até hoje está acontecendo. Eles criaram um nome novo, UAP, para não chamar mais aquilo de UFO. É só para fazer lavagem cerebral nas pessoas, para que as pessoas pensem que o UAP é diferente dos famosos UFOs. É tudo a mesma coisa. Então, enfim, o assunto extraterrestre está vindo à tona porque é interessante que venha para os interesses do grupo que está atualmente no governo dos Estados Unidos. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.